Bom, gente, muito prazer. Me chamo João Gabriel, sou estudante de medicina e o tema que viemos apresentar hoje é violência urbana e traumas esplênicos em pacientes submetidos à esplenectomia. Eu me chamo João Gabriel, um dos autores, Ana Luísa, Arthur Lobão, Lucas Magalhães, Lucas Miguel Martins de Souza, Ícaro Galva Muniz e César Augusto da Silva. Bom, para começar, é importante a gente entender a função, uma das funções de um importante órgão do sistema, do órgão como um todo, que é o baço. O baço, ele é um órgão. Um, dois, três e. Bom, gente, muito prazer. Me chamo João Gabriel, sou estudante de medicina e vim falar para vocês sobre um tema chamado violência urbana e traumas esplênicos em pacientes submetidos à esplenectomia. Os autores são eu, João Gabriel, Ana Luísa, Arthur Lobão, Lucas Magalhães, Lucas Miguel Martins, Ícaro Gava e César Augusto. Para começar, na nossa introdução, é importante a gente falar sobre o baço, que é o órgão de foco da discussão da nossa pesquisa. O baço, além de diversas funções, ele tem uma importante função hematológica, que é a hemocaterese. A hemocaterese é um processo, basicamente, de depuração de leucócitos, plaquetas e hemácias, tá? E esse baço, ele pode passar por uma cirurgia extremamente importante, que é a esplenectomia. A esplenectomia, ela pode acontecer tanto por traumas como por distúrbios hematológicos. Mas a gente tem outras diversas causas, mas principalmente o que vai ser o foco da apresentação em relação aos traumas, tá? A esplenectomia tem um foco de quê? Que é justamente a retirada desse baço, cura, diagnóstico, estadiamento ou cuidados paliativos. E dentro dos traumas, nós temos dois importantes tipos de traumas, os traumas contusos e os traumas perfurantes. Eles representam 60% dos traumas contusos, o baço é acometido. Então, 60% dos traumas, o baço é acometido, dos traumas contusos. E os traumas percurativos, que têm uma relação direta com as lesões por arma de fogo, chamadas de PAF, e as lesões por arma branca, chamadas de PAB, estão relacionados à violência e são também uma das principais indicações de esplenectomia. Tá? É um importante mecanismo traumático que a gente vai discutir no nossa apresentação aqui. Então, o estudo, como objetivo, buscou avaliar o perfil epidemiológico desses pacientes, a relação da violência urbana em traumas esplênicos e os tipos de lesão do baço em pacientes submetidos à esplenectomia por PAF e PAB no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale de São Francisco, H-Univasf, aqui em Petrolina, Pernambuco. Bom, e de metodologia, nós fizemos um estudo retrospectivo e descritivo, baseado no estudo quantitativo dos casos de esplenectomia, no N de 52 prontuários dos períodos de janeiro de 2021 a outubro de 2021, desculpe, a janeiro de 2024, né, com seleção não probabilística e selecionada por conveniência. Né. Esses dados especificamente foram coletados em prontuários eletrônicos. Tá? Dividimos em dois critérios de inclusão e critério de exclusão, dois critérios, inclusão e exclusão. Dentro dos critérios de inclusão, os critérios em relação ao perfil epidemiológico, tá? Idade, sexo, raça e grau de instrução. Dentro dos critérios de inclusão relacionados ao trauma, nós baseamos o nosso estudo em pacientes de caráter de urgência que passaram por esplenectomia. E não incluímos no nosso estudo, ou seja, critérios de exclusão, pacientes que foram vítimas de abdômen traumático, pacientes seletivos e vítimas de abdômen traumático sem lesão esplênica, tá? Bom, e o que nós tivemos de resultado? Antes da gente falar dos nossos resultados, é importante falar um pouco o que é que a literatura, no geral, fala sobre os traumas abdominais e o perfil epidemiológico. Os traumas abdominais, de maneira geral, é um consenso na literatura que mostra que a maior parte desses pacientes que sofrem esses traumas são pacientes jovens, que têm uma idade, que sexo masculino, né, que tem raça parda, que são pardos, e tem um primeiro grau incompleto, tá? E dentro do nosso estudo, quando a gente fez esse levantamento dos 52 prontuários, nós identificamos uma média de idade de 30,89 anos, ou seja, pacientes jovens, né? Identificamos 90,90% homens, sexo masculino, 94,54% eram pardos, 30,90% tinham um primeiro grau incompleto. Isso corroborando, então, com a literatura no geral, tá? Os mecanismos traumáticos para indicação de esplenectomia. Antes de falar dos mecanismos traumáticos, né, em relação aos seus percentuais e tudo, é importante eu destacar para vocês, gente, que os mecanismos, entender o mecanismo traumático tem uma extrema importância para indicar uma esplenectomia, tá? Então, paciente que foi admitido num serviço de urgência, que veio com um mecanismo X, tá?
por exemplo, ou por acidentes automobilísticos ou por PAF e PAB, ele vai ter uma indicação de esplenectomia, né? Então é importante a gente saber percentualmente isso nas unidades de atendimento, serviços de saúde, que trabalham com cirurgia principalmente. Então, no nosso estudo, 42,30% dos pacientes passaram por acidentes automobilísticos, 36,53% por PAF, 13,46% por PAB, tá? 1,96% por atropelamento e queda da própria altura e 3,84% com acidentes com animal. E o interessante achado foi o tipo de trauma de baço, onde esse baço, na admissão, o paciente já estava com sangramento ativo de baço. 30,70% desses pacientes. Tá? Só perdendo para a totalidade dos registros de prontuário, dos prontuários que não tiveram registro em relação ao tipo de trauma de baço. Tá? Trauma de baço ativo representou 30% e o sem registro 38,48%, onde não estava descrito nesses prontuários. E aí, 50% dos pacientes que passaram por essa cirurgia, eles sofreram trauma contuso. Isso corrobora com a literatura quando a gente avalia que 84,61% foram acidentes automobilísticos. Então, na literatura, existe uma correlação muito grande no nosso achado, porque mostra que a maior parte dos pacientes de trauma contuso são pacientes que sofreram acidentes automobilísticos e lesaram o baço. Tá? 60% das lesões de baço, como eu falei, representam traumas contusos. Com perfil social mais comum, 94,45% homens, com idade de 32 anos, fazendo uma correlação muito grande com o que se diz na literatura, nesse caso, né, de traumas contusos, acidentes automobilísticos, homens jovens. E justamente está associado, por exemplo, ao consumo de álcool e direção, tá? Ao consumo de drogas, à irresponsabilidade no trânsito, tá certo? E o foco no nosso estudo foi avaliar a violência como um todo e a relação do PAF e PAB. E o que é que a gente achou aqui? Vocês vão ver aqui, quando eu for falar, que o nosso estudo achou subverter os nossos achados em relação à literatura no geral. Por que a literatura no geral diz? A maior parte dos pacientes que sofreram esplenectomia passaram por trauma de baço. E nós achamos que a maior parte dos 52 pacientes que fizemos esse estudo, que a maior parte deles passaram por PAF e PAB. Isso é um reflexo da violência urbana que a gente vai já falar. Então, juntos representam PAF e PAB 49,99% dos casos de indicação de esplenectomia. 20% deles evoluíram para óbito, então isso mostra o grau da violência, tá? O grau da lesão, achados que subvertem o padrão de mecanismo mais comum que busca esplenectomia e eventos traumáticos, como eu falei para vocês. Isso é reflexo da violência urbana, tá? O serviço de atendimento, onde nós tivemos os nossos estudos prontuários, ele atende diversas regiões da Bahia e de Pernambuco. E Bahia e Pernambuco, em 2022, somaram juntas 10.082 mortes violentas intencionais. Tá? E dentro disso, isso é um reflexo muito grande do que acontece acontece nas indicações de traumas esplênicos, né, dentro desse contexto do nosso trabalho, onde PAF e PAB foram a maior parte das indicações de traumas esplênicos. 88% dos pacientes lesionados por PAF e PAB são naturais desses dois estados. Então, isso mostra um reflexo muito importante da violência. De maneira que o município de Juazeiro, que foi um dos municípios de pacientes admitidos no nosso serviço por lesão esplênica, representa a 10ª cidade mais violenta do Brasil. Petrolina, que é o município onde está localizado a Univasf, ela não está listada nesse ranking, mas Pernambuco, ela está listada como uma das cidades mais violentas do Brasil, um dos estados mais violentos no Brasil, desculpe. Em 2021, 5.294 e 2.801 homicídios por arma de fogo, respectivamente, nos estados da Bahia e Pernambuco. Ou seja, nós temos quase 8.000, mais de 8.000 homicídios por arma de fogo quando a gente correlaciona esses dois estados. Então, corrobora com a alta violência e as indicações de esplenectomia, como eu falei para vocês. E os perfis achados foram homens jovens com média de idade de 32 anos. E as considerações finais, gente, é importante a gente conseguir encontrar uma correlação muito grande entre o perfil epidemiológico, os mecanismos traumáticos e a remoção do baço, né? Esses fatores influenciados pela violência urbana extremamente alta, com ênfase nas lesões por arma de fogo, e a necessidade de políticas públicas mais efetivas capazes de reduzir o avanço da violência. Tá? Isso reflete em custos humanos e financeiros para a saúde pública no Brasil, principalmente quando a gente fala a nível de SUS. Tá? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos.
aqui nossas referências. Muito obrigado.